que você fez a transição do Auto Esporte, então, para TDA? Foi pelo seguinte, o programa Auto Esporte, pode perguntar. Foi um processo lento ou você falou, deu, tá Não, na foi um hora? processo lento. E Você foi aconteceu o quantos seguinte, anos no Auto Esporte? eu fiquei 6 anos oficialmente, teve mais um outro ano que foi freelancer esporádico. Quando eu te conheci, você tava meio com o pezinho lá ainda, 2014. Sim, foi. Eu fiquei em 2014, em 2015 eu cheguei a fazer um trabalho ainda. Tá. Mas o que aconteceu? Ele não tava lá, ele saiu? Não, ele continua lá até hoje. Até hoje? E é um ótimo diretor, ele é um cara sensacional. O que acontece é o seguinte, todo o programa Autosport ele é feito em São Paulo, a parte onde as coisas acontecem. E eu, pessoalmente, eu nunca gostei de morar em São Paulo, então eu ia e voltava todos os dias. O trabalho era diário, né? Eu comecei de 2012 até 2014, na verdade 2012 e 2013, eu comecei a trabalhar mais daqui e só ia para as gravações, então isso ajudou muito. Mas a sede do Autosport ficava lá no Jardins de São Paulo, então eu demorava muito para ir. Demorava dentro da emissora, muito. Não, era uma produtora independente que fazia o programa para a Globo, então a Globo terceirizava a produção. E aí o que acontece? Eu tinha muito deslocamento para fazer e eu fiz uma conta muito simples que eu estava tendo que ir todo dia de novo. Eu gastava, em média, 4 a 5 horas do meu dia para ir e voltar de São Paulo. O que fazia com que em uma semana eu perdesse um dia de vida dentro de um carro ou dentro de um ônibus. E com filhos pequenos. Você estava com os dois já, né? Eu falei, tá na hora de eu cuidar um pouquinho mais. Tá na hora de eu cuidar um pouquinho mais da minha família, de eu ficar um pouco mais próximo deles. E aí acabou sendo uma decisão de eu ir saindo aos pouquinhos. E eu já tinha a TDA, pra você ter ideia, a TDA eu abri ela em 2004. Eu já fazia um trabalhinho ou outro por ela, e a partir daquele momento eu comecei a dedicar mais os meus esforços para a TDA. Então, aos poucos eu fui deixando um pouco de lado o Autosport e aumentando o fluxo da TDA. Bom, e foi justamente em 2014 quando a gente fez aquele primeiro trabalho para a Hermitex. Então, naquela época a gente estava com uma estrutura muito menor da empresa, né? Foi bem uma época de transição, como você mesmo lembrou. Então, eu fiz uma parceria com um amigo meu de faculdade, que foi meu padrinho de casamento. Então, ele tinha parte dos equipamentos, eu tinha outra parte dos equipamentos. E nós começamos a fazer alguns trabalhos para empresas aqui em Campinas e região. Eu recebi uma indicação. De uma amiga em comum da também. Andréa Vargas. Foi amiga nossa da faculdade, né? Minha e do Rodrigo, que na época era meu sócio. Mais uma vez, ela também está confirmada que vai participar. É uma pessoa fantástica. Vai ter muita história boa para te contar também. E aí foi justamente nessa época que a gente começou a falar, não, precisamos crescer e eu preciso me dedicar mais à TDA, aquilo que eu quero fazer. A TDA, desculpa a curiosidade, era só sua? Ele foi um parceiro momentâneo? Ele foi um parceiro, eu brinco que ele foi eu chamava ele de sócio, apesar de no papel não ser, era o sócio no fio do bigode, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, ele é um amigo meu padrinho, e por uma necessidade dele, acabou tendo que seguir por um outro caminho ou com outros negócios, e foi bom para ele, foi bom para mim também, a gente acabou cada um seguindo pelo seu caminho e indo bem, crescendo bastante, né? Mas vocês estavam juntos naquela época, a gente se conheceu? A gente fez vários trabalhos naquela época ali, final de 2013, 2014 e 2015. Depois, do meio de 2015 em diante, aí eu comecei a trabalhar sozinho e eu montar uma equipe minha. E aí, assim, eu comecei a investir muito mais em equipamento, investir muito mais em estrutura, em sede própria, em fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. E aí que veio aquela história que a gente conversou lá atrás, investimento. E analisando que nessa época de pandemia foi a época onde eu mais investi em equipamentos para minha empresa. Não, por causa do distanciamento, você teve que investir mais na parte técnica, fazer live? Coisas novas, você começa a ver algumas necessidades também, você aproveita o momento, de repente um pouquinho mais calmo para estudar mais, você percebe que tem coisas faltando, então você começa dar aquela parada no dia a dia, naquela correria, né? E aí eu criei um método que para mim funcionou, que de tudo que eu fazia de negócios, 10% eu destinava para um caixa de investimento em equipamento. Você tinha já essa separação de investimento. E aí esses 10% serviam para isso. E aí
foi bom porque tudo que eu precisei comprar que era mais caro, e foram por oportunidades, porque às vezes você vai comprar um equipamento que é caro, mas que naquela oportunidade, se você pagar à vista, você paga um preço bom. Entendi. Senão seria comprar parcelado, só que você pagaria É. muito mais caro. Eu consegui pagar à vista e consegui colocar bons equipamentos por um preço de oportunidade. Então, digamos assim, que o seu estoque, o seu capital de giro já tá lá já, que são os seus equipamentos, você já superou essa dificuldade que acho que tem que estar iniciando, né? Vai passar por isso, essa Sim. dificuldade de adquirir os equipamentos, de começar, né, a ter um fluxo que te permita fazer isso, Você né? viu, você deve ter gasto um bom dinheiro para poder montar essa estrutura que tem aqui, e é uma estrutura simples. Mesmo sem querer gastar, a gente gastou. É. Mesmo sem querer gastar, a gente Economizando gastou. se gasta. O duro no audiovisual, como eu estava te dizendo, tudo é no dólar. Então tudo tem um custo muito alto. Um negocinho desse tamanho de luz, que nos Estados Unidos você compraria por $50. Esquece a moeda. Se fosse 50 dinheiros, seria super barato. Mas pra gente, esse negocinho de $50 com o imposto, chega aqui a 800, 900, R$ 1.000. Você fala, poxa, eu vou comprar, gastar R$ 1.000 um negocinho de luz desse tamanho? Pois é. É uma dificuldade do nosso mercado, né? Mas isso tende a melhorar quando você começa a entender também um pouco melhor e encontrar alternativas. É óbvio que se você pega as grandes marcas, você sempre vai ter uma ótima qualidade. Mas existem marcas alternativas com preços acessíveis e que te atendem também. Então, é questão de você saber, algumas coisas você tem que testar e pagar para ver. Então, você já passou por algumas decepções? Às vezes você compra um negócio e fala assim, poxa, olha, é a mesma coisa do que um Sony. Aí você vai ver, se fosse a mesma coisa, seria o mesmo preço, né? Mas não é. Aí a hora que você vai ver, ele te atende, mas em vez de ele te durar 3 anos, ele te dura 1 ano. Mas tudo bem, atendeu, conseguiu fazer. Eu sempre falo o seguinte, se pelo menos o investimento foi pago, você conseguiu recuperar esse capital investido, então tá valendo, valeu a pena ter feito esse esforço, né? Essa mudança, então, de Globo para empresa própria, correr atrás de clientes, digamos assim, de mercado comum, né, institucionais, digamos assim, empresas ou acho que arquitetos, né, que fazem institucional, né, te colocou num mercado com uma demanda diferente que você estava acostumado, provavelmente, né, deve ter te trazido outros desafios, mas colocou a TDA também em um rumo de atender mais empresas do que atender a Globo, por exemplo, com o Autosport. Como é que ficou esse novo caminho da TDA de 2014 até agora? A gente acabou focando totalmente no corporativo. Então, a gente teve a oportunidade de fazer, por exemplo, programas em YouTube. A gente acabou preferindo não fazer isso porque demandaria uma estrutura muito maior, com mais gente, mais equipamento. O que seriam esses programas de YouTube? Tem canais de YouTube que tem programas 2 vezes por semana, uma vez por semana, são e que requerem empresas, produções grandes, é uma estrutura muito grande. A TDA surgiu para um programa de televisão, que acabou não dando certo por conta do custo. E na época não existia, ou melhor, tinha acabado de nascer o YouTube e não existia como fazer no YouTube um programa daquele ainda. Tanto é que TDA, quando me perguntam, significa Tempo de Aventura, que era o nome do programa. Era um programa de esportes de aventura com a parte científica junto. É verdade, eu tô lembrando alguma coisa sobre isso mesmo, você conversou comigo. Meu ex-sócio, né, quando a gente abriu a empresa, um amigo meu de infância, ele é geólogo, e então a gente ia juntar as duas coisas, a minha experiência como jornalista, dele como geólogo, para fazer um programa de esportes de aventura, mas que explicasse, por que é possível fazer um rapel naquela montanha, cientificamente falando, como que aquela montanha surgiu ali, né? Que legal, Só que aí o custo disso era muito alto na época, né? Então a gente acabou não caminhando com isso e eu mantive a empresa sempre com foco em atender B2B. No caso do B2C nunca foi o nosso foco. Então eu cheguei a fazer 1 ou 2 casamentos como experiência, mas falei, não é para mim, meu foco é totalmente empresa. E de 2014 em diante a gente falou, foco empresarial. Pode ser vídeo institucional, pode ser vídeo comercial, né? Publicidade em cinema, internet, TV. O importante é ser para a empresa. Né? Óbvio, existem coisas que são para redes sociais, muitas. Hoje, a produção de um vídeo para rede social, muitas vezes ele é mais rebuscado do que a produção de um vídeo para TV, porque a exigência do público também é maior. Gostaram desse vídeo?
Foi um trecho de uma conversa que eu tive com o meu grande amigo Ricardo Jimenez, da TDA Produções, ou Prod, né? Os links dos contatos dele vão estar aí nas informações. Se vocês gostaram da conversa, tem mais vídeos dos cortes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar o like, falar o que vocês acharam. Estamos nas principais mídias sociais, Instagram, Facebook. Também estamos nas plataformas digitais de áudio. E também tem nosso canal de vlogs para quem gosta, Ermi Express do YouTube. É só procurar aí que vocês vão achar e também vai estar na descrição. Vídeo na íntegra saiu antes que esse aqui. Qualquer coisa vocês voltam lá e assistam na totalidade o que vocês gostaram do assunto. Obrigado.